Quando você olha para o céu noturno, o que vê? Pontos cintilantes, distantes e imóveis. Mas por trás desse brilho sereno, existem enigmas que a ciência ainda não consegue explicar. Cada estrela é um laboratório cósmico, um motor colossal onde nascem os elementos que formam nossos corpos, os planetas e a própria vida. Algumas brilham de maneira irregular, como se piscassem em códigos secretos. Outras desaparecem em apagões misteriosos, confundindo até os observatórios mais avançados. Existem estrelas tão densas que uma simples colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. E há ainda estrelas tão magnéticas que poderiam interferir em sistemas inteiros da Terra, mesmo a milhares de quilômetros. Esses não são contos de ficção. São dados reais, vindos de telescópios como o Hubble e o James Webb. O céu parece um livro aberto, mas talvez o maior segredo seja este. Nós ainda não sabemos ler todas as suas páginas. Desde os primeiros dias da humanidade, as estrelas ocuparam um papel central em nossa imaginação. Imagine estar em um mundo sem luz elétrica, sem cidades iluminadas. O céu noturno se abria como um imenso painel, repleto de milhões de pontos luminosos. Para nossos ancestrais, aquele espetáculo não era apenas belo, era essencial para a sobrevivência e para a construção de sentido no mundo. Os egípcios, por exemplo, olhavam para a estrela Sírius com reverência. Seu surgimento no horizonte, pouco antes do nascer do sol, marcava a época da cheia do rio Nilo. Essa previsão não era apenas religiosa, significava saber quando plantar e colher, quando preparar os canais de irrigação e quando esperar fartura. O calendário egípcio nasceu dessa observação simples, mas poderosa. Do outro lado do oceano, os maias transformaram o céu em um livro vivo. Eles seguiam o movimento de Vênus com precisão impressionante, a ponto de prever eclipses solares e lunares. Suas pirâmides e templos eram erguidos em alinhamento com constelações e equinócios. Para eles, cada estrela carregava um significado espiritual, mas também um código matemático. O cosmos era a linguagem dos deuses, e entendê-lo era garantir equilíbrio no mundo. Na Grécia, filósofos como Aristóteles e Ptolomeu acreditavam que as estrelas eram pontos fixos, presos em esferas cristalinas que envolviam a Terra. Era uma visão que unia ciência primitiva e crença filosófica, sustentando a ideia de um universo imutável, ordenado e eterno. Essa concepção perdurou por mais de 1000 anos, reforçada por tradições religiosas e pela autoridade de grandes pensadores. Mas a curiosidade humana não aceita respostas definitivas por muito tempo. No século XVI, Nicolau Copérnico ousou propor que a Terra não era o centro do universo, mas apenas mais um planeta girando em torno do Sol. Foi uma ideia revolucionária, que mexeu com fundamentos religiosos e filosóficos da época. Pouco depois, no século XVII, Galileu Galilei apontou seu telescópio rudimentar para o céu e desafiou a visão milenar de perfeição celeste. Ele viu crateras e montanhas na Lua, luas girando em torno de Júpiter e manchas escuras no Sol. As estrelas, antes consideradas pontos perfeitos e imutáveis, revelaram-se mundos distantes, imperfeitos e dinâmicos. Essa mudança foi como rasgar um véu. O céu deixou de ser apenas um cenário estático e passou a ser um campo em transformação, cheio de forças e mistérios. A visão de universo harmonioso e imutável se desfez, dando lugar a um cosmos vivo, em movimento, e, no entanto, algo permaneceu igual. O fascínio humano pelas estrelas continua tão intenso quanto antes. Hoje, quando olhamos para imagens da Via Láctea captadas por telescópios modernos,
sentimos a mesma mistura de espanto e reverência que nossos ancestrais sentiram. A diferença é que agora temos instrumentos capazes de medir, calcular e fotografar. Conseguimos traduzir parte desse mistério em dados científicos, mas o impacto emocional permanece o mesmo. As estrelas sempre foram mais do que simples pontos de luz. Para uns eram deuses, para outros mapas para navegação. Para nós, hoje, são arquivos cósmicos que guardam a história do universo. Ainda assim, por trás desse brilho familiar, existem segredos que nem a ciência moderna conseguiu desvendar completamente. E é exatamente nesse ponto que começamos a perceber. Entender as estrelas não é apenas um desejo humano, é uma necessidade para compreender de onde viemos e para onde vamos. As estrelas parecem eternas quando olhamos para o céu, mas na verdade são organismos cósmicos com começo, meio e fim. Assim como nós, elas nascem, amadurecem e morrem, e em cada etapa deixam marcas profundas no universo. Compreender esse ciclo não é apenas uma curiosidade científica, é essencial para entendermos a origem dos planetas, da matéria e até da vida. O nascimento de uma estrela acontece em regiões gigantes de gás e poeira chamadas nebulosas. Esses berçários cósmicos podem se estender por centenas de anos-luz e conter matéria suficiente para formar milhares de estrelas. Dentro delas, a gravidade age como uma parteira invisível, puxando o material para o centro. À medida que a densidade aumenta, a temperatura sobe a milhões de graus, até que ocorre o primeiro lampejo de fusão nuclear. Esse é o momento em que a estrela literalmente acende. Quando isso acontece, a estrela entra em sua juventude, conhecida como fase de sequência principal. Nessa etapa, ela queima hidrogênio de forma estável, equilibrando duas forças opostas, a gravidade, que tenta comprimir, e a pressão da fusão nuclear, que empurra para fora. Esse equilíbrio é tão perfeito que pode durar bilhões de anos. O nosso Sol, por exemplo, já está nessa fase há 4,5 bilhões de anos e deve permanecer assim por pelo menos mais 4 bilhões. Mas o combustível não é infinito. Quando o hidrogênio começa a acabar, a estrela muda de comportamento. Se for semelhante ao Sol, ela se expandirá até virar uma gigante vermelha, aumentando de tamanho a ponto de engolir planetas próximos. Depois, expelirá suas camadas externas em forma de nebulosa planetária e deixará para trás um núcleo denso e brilhante, a anã branca. Esse núcleo, embora pequeno, pode permanecer emitindo calor por bilhões de anos. Já estrelas muito mais massivas seguem um destino mais violento. Quando seu núcleo colapsa, ocorre uma explosão de supernova, liberando energia comparável a toda a radiação de uma galáxia inteira. Essas explosões não são apenas espetáculos cósmicos, são também os eventos que espalham elementos pesados, como ferro e ouro, pelo espaço. Sem supernovas, não existiriam planetas rochosos, nem o próprio corpo humano. E há finais ainda mais extremos. Em alguns casos, o colapso gera estrelas de nêutrons, objetos tão densos que uma colher de chá de sua matéria pesa bilhões de toneladas. Em casos mais extremos, a gravidade vence totalmente, formando buracos negros. Nessas regiões, nem mesmo a luz consegue escapar. Cada etapa desse ciclo, do nascimento em nebulosas à morte em explosões ou colapsos, é uma peça do grande quebra-cabeça cósmico. E em cada uma dessas fases surgem mistérios que desafiam nossos cálculos. Por que algumas estrelas massivas parecem morrer cedo demais? Por que outras brilham em padrões irregulares? Esses detalhes mostram que, mesmo compreendendo o ciclo em linhas gerais, ainda estamos longe de decifrar todos os segredos que o céu guarda. No coração de cada estrela existe um motor invisível e imensamente poderoso: a fusão nuclear.
É esse processo que mantém o brilho constante por bilhões de anos e que transforma simples átomos de hidrogênio em uma fábrica cósmica de energia e novos elementos. Mas apesar de décadas de pesquisa, ainda há aspectos desse mecanismo que permanecem cercados de mistério. No caso do nosso Sol, o processo é grandioso. A cada segundo, aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio se fundem e se transformam em hélio. Em termos simples, 4 átomos de hidrogênio se juntam para formar um átomo de hélio, liberando energia na forma de luz e calor. Essa energia viaja durante milhares de anos, das camadas mais profundas até a superfície do Sol, e depois percorre 8 minutos e 20 segundos até alcançar a Terra. É esse calor que sustenta a vida em nosso planeta. O que torna esse processo fascinante é o equilíbrio quase perfeito entre forças opostas. A gravidade tenta colapsar a estrela para dentro, enquanto a energia liberada pela fusão a empurra para fora. Esse equilíbrio, chamado de equilíbrio hidrostático, é tão preciso que pode se manter estável por bilhões de anos. Basta imaginar. Se a fusão fosse um pouco mais intensa, a estrela explodiria. Se fosse mais fraca, ela colapsaria. No entanto, esse motor não é totalmente compreendido. Durante décadas, os cientistas enfrentaram o chamado problema dos neutrinos solares. Os neutrinos são partículas quase invisíveis, sem carga elétrica e com massa extremamente pequena, geradas em grande quantidade durante a fusão nuclear. Em teoria, bilhões deles passam pelo seu corpo a cada segundo sem deixar rastro. Quando os físicos tentaram medir quantos neutrinos o Sol produzia, descobriram algo perturbador. Os detetores registravam apenas cerca de 1/3 do que os cálculos previam. Essa discrepância gerou desconfiança. Será que entendemos errado como o núcleo do Sol funciona? Será que havia um processo escondido, desconhecido, no interior das estrelas? O enigma só começou a ser resolvido em 2002, quando experimentos no Canadá confirmaram que os neutrinos mudam de identidade durante a viagem, alternando entre diferentes tipos. Isso explicava por que não conseguíamos detectá-los todos. O mistério foi parcialmente solucionado, mas não completamente. Mesmo com essa resposta, há indícios de que ainda não entendemos tudo sobre o motor estelar. Algumas estrelas massivas parecem liberar energia em níveis que não se encaixam em nossos modelos. Outras apresentam ciclos de atividade incomuns, com variações que lembram comportamentos instáveis. É como se, mesmo com toda a matemática da física nuclear, ainda faltassem peças nesse quebra-cabeça. Além disso, quando tentamos replicar a fusão nuclear em laboratórios na Terra, em projetos como o ITER, na França, percebemos como é difícil reproduzir o que acontece naturalmente nas estrelas. Mesmo com tecnologia avançada, ainda estamos longe de criar de forma estável a mesma reação que mantém o Sol brilhando há bilhões de anos. Isso mostra não apenas o poder das estrelas, mas também nossa limitação diante delas. O motor oculto da fusão nuclear continua sendo um dos segredos mais fascinantes das estrelas. É ele que dá luz e vida, mas também esconde processos que ainda não compreendemos plenamente. E cada vez que encontramos lacunas nos cálculos, percebemos que o brilho sereno que vemos no céu é apenas a superfície de uma máquina cósmica muito mais complexa. Se existe um idioma universal escrito pelas estrelas, ele está na luz que elas emitem. Cada raio de luz que atravessa o espaço é como uma mensagem codificada, carregando informações preciosas sobre a composição, a temperatura e até mesmo a idade da estrela. E o mais surpreendente é que nós, aqui na Terra, conseguimos ler esse código, embora ainda não entendamos todos os símbolos que ele contém. Esse processo de decifrar a luz é chamado de espectroscopia. Funciona assim: quando a luz de uma estrela passa por um prisma ou por um equipamento especial, ela se divide em várias cores,
como um arco-íris. Mas esse arco-íris não é uniforme. Ele apresenta linhas escuras em pontos específicos, chamadas de linhas de absorção. Cada linha corresponde a um elemento químico presente na estrela, como se fosse a assinatura de sua presença. Foi assim que descobrimos, no século XIX, que o Sol é composto em sua maior parte por hidrogênio e hélio. Mais tarde, percebemos também a presença de elementos como ferro, cálcio, carbono e até moléculas mais complexas. A espectroscopia nos revelou que tudo o que existe na Terra, dos minerais às células humanas, teve origem em estrelas. Mas aqui está o detalhe intrigante. Nem todos os espectros são fáceis de decifrar. Algumas estrelas apresentam linhas que não correspondem a nada conhecido na tabela periódica. São sinais estranhos, quase como palavras escritas em um idioma que ainda não aprendemos. Astrônomos discutem se esses padrões podem representar elementos exóticos, moléculas instáveis ou até fenômenos ainda não previstos pela física. Com a chegada do telescópio espacial James Webb, lançado em 2022, a situação ficou ainda mais curiosa. Ele detectou elementos pesados em estrelas muito jovens, algo que contraria nossos modelos de evolução estelar. Segundo a teoria, elementos como ferro e ouro só deveriam surgir em estágios avançados de supernovas, e não em estrelas recém-formadas. Como explicar essa presença tão precoce? Outro detalhe é que, ao analisar a luz de estrelas distantes, às vezes encontramos sinais que lembram compostos orgânicos, moléculas que na Terra estão associadas à vida. É claro que isso não significa que haja organismos dentro de uma estrela, mas sugere que os blocos fundamentais da vida podem ser muito mais comuns no universo do que imaginávamos. Esse código de luz também revela histórias dinâmicas. Ao observar variações nas linhas espectrais, conseguimos perceber movimentos de expansão ou contração, rotações aceleradas e até ventos estelares que carregam matéria para o espaço. É como se estivéssemos acompanhando um diário em tempo real, escrito em fótons que viajaram milhares de anos para chegar até nós. E, ainda assim, mesmo com todo esse poder de observação, permanecemos diante de perguntas sem resposta. Por que algumas linhas espectrais parecem não se encaixar em nenhuma teoria? Que processos desconhecidos podem estar alterando a luz dessas estrelas? Será que estamos diante de uma física ainda não compreendida ou apenas de fenômenos naturais que ainda não conseguimos reproduzir em laboratório? O código da luz estelar é, ao mesmo tempo, a chave e o enigma. Ele nos dá pistas sobre a formação do universo, mas também nos lembra que estamos apenas começando a aprender a ler suas páginas. E cada nova observação, em vez de fechar um mistério, parece abrir vários outros. Até agora, falamos sobre estrelas que seguem um ciclo relativamente previsível, mas existe uma categoria de objetos que desafia qualquer noção de normalidade. São as chamadas estrelas extremas, corpos celestes que exibem comportamentos tão intensos que parecem escapar às regras da física como a conhecemos. Elas não apenas intrigam os cientistas, mas também nos fazem perceber o quão limitado ainda é o nosso entendimento do universo. Um exemplo fascinante são os pulsares. Eles são restos de estrelas massivas que explodiram em supernovas e colapsaram em estrelas de nêutrons. Apesar de terem apenas 20 quilômetros de diâmetro, giram em velocidades absurdas. O mais rápido conhecido completa 716 rotações por segundo. Imagine um corpo do tamanho de uma cidade inteira, girando centenas de vezes a cada segundo. É uma escala que desafia a imaginação. Além disso, esses objetos emitem feixes de radiação em seus polos magnéticos, funcionando como faróis cósmicos que podemos detectar aqui na Terra em intervalos regulares. Ainda mais enigmáticos são os magnetares. Eles também são estrelas de nêutrons, mas com uma característica extrema.
seus campos magnéticos chegam a ser 1 trilhão de vezes mais fortes que o campo da Terra. Para se ter uma ideia, se estivéssemos a 1000 quilômetros de distância de um magnetar, seus efeitos poderiam desmagnetizar todos os cartões de crédito e até interferir em moléculas do corpo humano. Esses campos magnéticos intensos são capazes de deformar a própria estrutura da estrela, gerando explosões de energia em raios X e gama, que às vezes chegam a ser detectadas por satélites em órbita da Terra. Mas as estrelas de nêutrons, de forma geral, já são impressionantes por si só. Resultado do colapso de estrelas maiores que o Sol, elas concentram uma quantidade absurda de matéria em um espaço minúsculo. Uma simples colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pode pesar bilhões de toneladas. Essa densidade é tão grande que os átomos perdem sua estrutura. Prótons e elétrons se fundem, criando uma massa quase inteiramente feita de nêutrons. É literalmente matéria em sua forma mais compacta, antes de se tornar um buraco negro. Existem ainda outras categorias curiosas. Algumas estrelas gigantes azuis vivem apenas alguns milhões de anos antes de colapsar, um piscar de olhos em termos cósmicos. Outras, chamadas hipergigantes, são tão grandes que, se estivessem no lugar do Sol, se estenderiam até além da órbita de Júpiter. Há também as chamadas estrelas de quarks, um tipo ainda teórico que poderia surgir quando até mesmo os nêutrons se desintegram em partículas ainda menores. O que todas essas estrelas extremas nos mostram é que o universo não segue apenas as regras que parecem familiares. Ele cria estruturas e fenômenos que testam os limites da física e nos obrigam a revisar modelos. Cada descoberta de um pulsar mais rápido, de um magnetar mais poderoso ou de uma explosão mais energética adiciona camadas de mistério ao estudo do cosmos. E talvez o mais intrigante seja perceber que esses objetos não são apenas curiosidades distantes. Eles nos afetam diretamente. As ondas de energia lançadas por magnetares, por exemplo, já chegaram a perturbar sistemas de comunicação e satélites em órbita da Terra. Em escalas maiores, esses fenômenos ajudam a espalhar elementos pesados que formam os planetas e até o DNA que compõe a vida. As estrelas extremas são, ao mesmo tempo, monstros e escultores do universo. Elas assustam por sua violência, mas também constroem as condições que permitem nossa existência. E é justamente nesse contraste que reside seu maior segredo. São lembretes de que a beleza do céu esconde forças capazes de remodelar galáxias inteiras. Mesmo com telescópios poderosos e séculos de observações, ainda existem estrelas que parecem zombar de nossas explicações. Elas desafiam cálculos, ignoram previsões e nos lembram de que o universo não segue sempre os modelos que criamos em nossos laboratórios e computadores. Esses enigmas não resolvidos não são pequenos detalhes. Alguns deles têm o potencial de mudar a forma como entendemos a física estelar. Um dos casos mais intrigantes é o da estrela de Thebe, descoberta em 2015 pelo telescópio espacial Kepler. Seu brilho sofreu quedas bruscas e irregulares, chegando a desaparecer em até 20% em questão de dias. Para se ter uma ideia, se o Sol sofresse uma queda de brilho semelhante, a Terra mergulharia em um inverno permanente. As hipóteses se multiplicaram. Alguns sugeriram nuvens de poeira cósmica, outros pensaram em fragmentos de cometas atravessando a linha de visão. Houve até quem cogitasse a possibilidade de estruturas artificiais, como uma esfera construída por civilizações avançadas. Hoje, a explicação mais aceita é a presença de poeira em órbita irregular, mas a verdade é que o padrão de oscilações ainda não foi totalmente compreendido. Outro enigma está nas estrelas variáveis irregulares.
Diferente das variáveis clássicas, que aumentam e diminuem o brilho em ciclos previsíveis, essas estrelas parecem pulsar de forma caótica. Seus gráficos de luminosidade lembram batidas descompassadas de um coração. Para os astrônomos, isso sugere processos internos instáveis, talvez convulsões no núcleo ou interações magnéticas intensas. Mas até agora não há consenso. Há também estrelas massivas que parecem liberar mais energia do que deveriam. De acordo com nossos modelos, existe um limite chamado limite de Eddington, que define quanta energia uma estrela pode emitir sem se desfazer. No entanto, algumas gigantes azuis e hipergigantes observadas parecem ultrapassar esse limite, como se escondessem um processo desconhecido de geração de energia. E não podemos esquecer os apagões misteriosos. Além da estrela de Tabby, há registros de outras estrelas que simplesmente desaparecem dos catálogos em questão de anos, sem deixar vestígios claros de explosões ou colapsos. Onde foram parar? Teriam virado buracos negros silenciosos ou estariam obscurecidas por nuvens de poeira densa? Esses casos continuam em aberto. Esses enigmas mostram uma verdade desconfortável. Por mais avançada que seja nossa ciência, estamos apenas arranhando a superfície do conhecimento. Os modelos que usamos para prever a vida e a morte das estrelas funcionam na maioria dos casos, mas não em todos. E cada vez que algo foge à regra, abre-se a possibilidade de que existam fenômenos ainda desconhecidos, talvez até novas leis da física esperando para serem descobertas. O estudo das estrelas não resolvidas é, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. Desafio porque frustra nossos cálculos, mas oportunidade porque cada anomalia pode ser a porta de entrada para descobertas revolucionárias. No fundo, esses mistérios não são falhas, são convites do universo para olharmos mais de perto, com mais cuidado, e para aceitarmos que a realidade pode ser mais complexa do que nossas fórmulas conseguem descrever. Se por milhares de anos o ser humano observou as estrelas apenas a olho nu, hoje contamos com instrumentos que orbitam acima da atmosfera e sondam o universo em diferentes faixas de luz. Esses telescópios e sondas espaciais são como olhos artificiais que ampliaram nosso alcance, revelando segredos que antes eram invisíveis. E cada missão trouxe consigo descobertas fascinantes e também novos mistérios. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, foi um divisor de águas. Suas imagens em alta resolução mudaram a forma como enxergamos o cosmos. Mas não foi apenas a beleza das nebulosas e galáxias que impressionou. O Hubble revelou que estrelas jovens, ainda em formação, podiam apresentar elementos químicos que, segundo os modelos, só deveriam surgir em fases muito mais avançadas do universo. Esse achado levantou a hipótese de que os processos de formação estelar são mais rápidos ou mais complexos do que imaginávamos. Poucos anos depois, em 1999, o Observatório Chandra entrou em operação para estudar o universo em raios-x. Ele detectou explosões repentinas vindas de estrelas que, teoricamente, deveriam estar estáveis. Algumas dessas explosões foram tão intensas que liberaram mais energia em segundos do que o Sol em milhares de anos. Essas emissões desafiam nossa compreensão de como a matéria e os campos magnéticos interagem em condições extremas. Em 2013, foi a vez da missão Gaia, lançada pela Agência Espacial Europeia, iniciar um mapeamento ambicioso. O objetivo: catalogar com precisão bilhões de estrelas da Via Láctea, registrando posição, movimento e luminosidade. O resultado tem sido surpreendente. Gaia revelou que muitas estrelas não se movem como esperávamos. Algumas seguem trajetórias que sugerem interações com matéria invisível, possivelmente matéria escura.
Outras apresentam acelerações súbitas, como se algo invisível as estivesse puxando. Essas descobertas ampliam não apenas o estudo das estrelas, mas também o mistério sobre a composição do universo. E então chegou o telescópio espacial James Webb, lançado em 2022. Com sua capacidade de observar no infravermelho, ele conseguiu enxergar através de nuvens de poeira que escondiam estrelas em formação. O que encontrou foi desconcertante. Elementos pesados presentes em estrelas recém-nascidas, em contradição direta com nossas teorias de nucleossíntese. Além disso, Webb detectou moléculas complexas em regiões inesperadas, levantando novas questões sobre a química cósmica. Essas missões nos mostraram que o universo é ainda mais dinâmico e estranho do que supunhamos. O Hubble nos revelou a juventude das estrelas. O Chandra mostrou explosões invisíveis a olhos comuns. O Gaia nos fez repensar o movimento das estrelas e a presença de forças invisíveis. O James Webb abriu janelas para processos químicos que ainda não compreendemos. Cada telescópio respondeu perguntas, mas também multiplicou os enigmas, e o futuro promete ainda mais. O Extremely Large Telescope, previsto para entrar em operação na próxima década no Chile, terá um espelho gigantesco de 39 metros de diâmetro. Ele será capaz de analisar estrelas com um nível de detalhe jamais alcançado. Talvez revelando novas surpresas, ou finalmente explicando algumas das anomalias que hoje nos intrigam. As missões espaciais nos lembram de que, quanto mais avançamos, mais percebemos que sabemos pouco. O céu parece um palco familiar, mas quando o observamos de perto, revela-se cheio de segredos escondidos. Diante de tantos enigmas, surge uma pergunta inevitável. Por que não ouvimos falar com frequência sobre esses mistérios? Se telescópios detectam sinais estranhos, se algumas estrelas se comportam de forma que não entendemos, por que essas descobertas não chegam às manchetes? A resposta é menos dramática do que muitos imaginam. A ciência, por natureza, é cautelosa. Quando um resultado não se encaixa nos modelos, ele não é descartado, mas também não é apresentado como verdade absoluta. Pesquisadores preferem registrar esses dados em artigos técnicos, submetê-los à revisão de colegas e aguardar novas observações. Esse processo evita que interpretações equivocadas se espalhem antes da hora. Isso, porém, cria uma sensação curiosa. Para o público em geral, parece que a ciência esconde algo. Na prática, o que acontece é o oposto. Os cientistas expõem incertezas, mas em círculos restritos, enquanto o público recebe apenas as descobertas já consolidadas. O resultado é que os grandes mistérios ficam ofuscados por um silêncio prudente e não por uma conspiração. Mas há outra dimensão nessa questão. Muitas vezes, os dados coletados são tão complexos que nem mesmo os próprios pesquisadores sabem como interpretá-los. As linhas espectrais sem explicação, os apagões repentinos de estrelas, os elementos encontrados em lugares inesperados. Tudo isso pode ser sinal de processos naturais que ainda não conhecemos, ou pode exigir novas teorias que estamos apenas começando a formular. Nesse intervalo entre o desconhecido e o comprovado, o silêncio se instala. O futuro, no entanto, promete quebrar parte desse silêncio. Telescópios como o Extremely Large Telescope, previsto para a próxima década, terão poder para analisar estrelas com um detalhe jamais visto. Radiotelescópios gigantes, como os que compõem o projeto Square Kilometre Array, também devem ampliar nossa escuta cósmica, talvez detectando sinais sutis que hoje passam despercebidos. Cada avanço tecnológico aumenta não apenas nossa capacidade de observar, mas também a quantidade de perguntas. Afinal, cada vez que deciframos uma nova página do Livro das Estrelas, descobrimos que ainda existem dezenas de capítulos em branco. É um lembrete de que estamos no início de uma jornada de compreensão e não em seu final.
Talvez o maior segredo das estrelas não seja algo escondido intencionalmente, mas sim a prova de que ainda somos aprendizes diante da vastidão do cosmos. Elas brilham há bilhões de anos, sustentando galáxias e semeando os elementos que formam planetas e vidas. E mesmo assim, continuam nos surpreendendo com comportamentos que não cabem nas nossas equações. O céu parece um livro aberto, espalhado diante dos nossos olhos todas as noites. Mas o brilho das estrelas é também um convite à humildade. Um lembrete de que, embora tenhamos avançado muito, ainda não sabemos ler todas as páginas dessa história cósmica. O silêncio não é a ausência de respostas. É apenas o eco de um conhecimento que ainda estamos aprendendo a traduzir. E a pergunta que fica para você é: qual será o próximo grande segredo que as estrelas irão revelar?